Você já se perguntou o que significa a pureza em sua essência mais profunda? Em um mundo marcado por imperfeições, erros e a luta constante entre luz e escuridão, o conceito de pureza parece distante, quase inalcançável. Contudo, há uma história que nos lembra que o impossível pode se tornar possível. Uma história que ecoa através dos séculos como um testemunho de graça divina, a Imaculada Conceição de Maria. Esse dogma, proclamado oficialmente pela Igreja Católica em 1854, é mais do que uma afirmação teológica, ele é um símbolo de esperança, uma mensagem sobre a vitória da luz sobre a mancha do pecado original. A história que nos conduz a esse mistério é, em essência, uma jornada heróica, uma narrativa sobre a preparação divina para a vinda do Salvador. Hoje, embarcaremos nesta jornada, refletindo sobre o papel singular de Maria e o que sua pureza significa para a humanidade. Antes mesmo de seu nascimento, a humanidade estava em uma batalha contra a natureza decaída que o pecado original instaurou. Desde a queda de Adão e Eva, a comunhão com Deus havia sido rompida. Era necessário um caminho de reconciliação, uma ponte entre o céu e a terra. O desafio, então, era encontrar um vaso perfeito, um coração puro que pudesse abrigar a presença de Deus de forma plena. Esse chamado ecoava através das eras. Como poderia a humanidade tão marcada pelo pecado preparar-se para acolher o Filho de Deus? No entanto, a resposta para esse desafio era surpreendente. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu Maria, preservando-a do pecado original, desde o momento de sua concepção. Aqui surge a questão central que guiará nossa reflexão. O que significa ser escolhido para algo tão extraordinário? E como essa escolha molda não apenas Maria, mas a própria história da salvação? Nenhuma jornada heróica é percorrida sem ajuda. E na história da Imaculada Conceição, a assistência divina é central. Desde o início, Maria foi sustentada pela graça de Deus. Não por mérito próprio, mas pela antecipação dos méritos de Cristo, Maria foi preservada de toda mancha do pecado original. Os grandes pensadores da Igreja, como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, refletiram profundamente sobre esse mistério. Eles nos ajudam a compreender que a Imaculada Conceição não é apenas um privilégio, mas uma necessidade para que Maria pudesse ser verdadeiramente a Mãe de Deus. Assim como uma chama não pode ser apagada pela escuridão, Maria precisava ser pura para carregar em si a luz do mundo. Essa pureza, entretanto, não era apenas um estado, mas também uma missão. Maria nos ensina que viver em comunhão com Deus é uma escolha diária, sustentada pela graça. Sua vida foi um testemunho de humildade e obediência, e essa humildade é para nós uma lembrança de que a verdadeira força vem da dependência de Deus. A jornada de Maria começa, de fato, com o momento de sua concepção, mas é na Anunciação que ela dá os primeiros passos conscientes rumo à missão que Deus lhe confiou. Ao ouvir as palavras do anjo Gabriel, "Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo", Maria compreende que sua vida não será comum. Ao dizer sim ao plano de Deus, ela inicia uma jornada que exige coragem. Maria não sabia o que o futuro reservava, mas confiou plenamente em Deus. Esse sim é o ponto de partida não apenas de sua jornada, mas de toda a história da redenção. Aqui, somos convidados a refletir. Quantas vezes somos chamados a dizer sim a algo que parece impossível ou assustador? A coragem de Maria é um exemplo para todos nós de que, com Deus, é possível sair da zona de conforto e abraçar o extraordinário. A jornada de Maria não foi isenta de desafios. Desde o início, ela enfrentou dúvidas e incertezas. Imagine carregar em si o Salvador do mundo e, ainda assim, ser incompreendida pelos outros. No entanto, Maria permaneceu fiel. Ao fugir para o Egito com José e o menino Jesus, enfrentou a perseguição de Herodes. Mais tarde, ela testemunhou a rejeição de seu filho pelos líderes religiosos de sua época. E no momento mais doloroso, ela permaneceu ao pé da cruz, assistindo à crucificação de Jesus. Essas provações mostram que a pureza de Maria não era uma fuga dos problemas, mas uma fortaleza diante deles. Sua força vinha da graça que habitava nela desde a concepção. Essa mesma graça está disponível para todos nós, se a buscarmos com humildade. As dificuldades enfrentadas por Maria nos ensinam que, mesmo quando o caminho parece sombrio, a fidelidade a Deus traz propósito e redenção.
À medida que a jornada avança, nos aproximamos do momento crucial, a aceitação plena do papel de Maria como mãe da humanidade. No Calvário, Jesus confia Maria ao discípulo amado, dizendo: "Eis aí tua mãe." Nesse momento, ela não é apenas a mãe de Cristo, mas também de todos os que seguem a Ele. Maria nos ensina que sua missão não termina na cruz. Pelo contrário, é ali que ela se torna a intercessora universal, a mãe de todos os que buscam a graça de Deus. A Imaculada Conceição, portanto, não é apenas um dogma, mas uma preparação para essa missão universal de cuidado e amor. Aqui, vemos a profundidade do plano divino. Maria, preservada do pecado, torna-se o elo entre Deus e a humanidade, um exemplo de como a graça pode transformar vidas. O momento mais profundo da jornada é, sem dúvida, a crucificação de Jesus. Para Maria, isso representou o auge de seu sofrimento e também de sua entrega. Como mãe, ela viu o filho sofrer e morrer. Como discípula, ela compreendeu que tudo fazia parte do plano de salvação. Nesse momento de dor extrema, Maria se tornou um exemplo de fé inabalável. Mesmo diante da aparente derrota, ela confiou em Deus. Sua pureza, simbolizada pela Imaculada Conceição, foi a base de sua força. Este é um momento de transformação não apenas para Maria, mas para toda a humanidade. Ao aceitar o sofrimento com fé, ela nos mostra que a vitória de Deus é maior do que qualquer adversidade. A recompensa dessa jornada não é apenas para Maria, mas para todos nós. Sua pureza e fidelidade abriram o caminho para a vinda de Cristo e para a redenção da humanidade. A Imaculada Conceição nos ensina que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Ela nos lembra que, pela graça, podemos superar nossas próprias limitações e nos aproximar de Deus. Esse tesouro é um convite para vivermos com mais confiança, sabendo que a graça divina é capaz de transformar nossas vidas, assim como transformou a de Maria. Maria retorna ao Pai como a rainha do céu, coroada por sua fidelidade e pureza, mas sua missão continua. Ela é uma mãe que nunca deixa de interceder por seus filhos. Para nós, sua jornada é um lembrete constante de que, mesmo em meio às dificuldades, somos chamados a viver com fé e esperança. A Imaculada Conceição é um sinal de que Deus caminha conosco, preparando o caminho para a nossa própria transformação. A história da Imaculada Conceição não é apenas sobre Maria, mas sobre todos nós. Ela nos convida a refletir sobre o que significa viver com pureza de coração e a buscar a graça que Deus nos oferece diariamente. Como Maria, somos chamados a dizer sim ao plano de Deus, mesmo quando ele parece desafiador. Somos convidados a confiar que, assim como ela foi sustentada pela graça, nós também podemos ser. Que essa história nos inspire a buscar uma vida mais próxima de Deus, confiando em sua providência e permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora, e assim como Maria, que possamos ser luz para o mundo refletindo a glória e o amor de Deus em tudo o que fazemos,